40. Hoje o tema Sinais de Jonas. E diz assim o texto: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? Meu irmão, preste atenção uma coisa aqui. Nós somos chamados de cristãos porque a nossa fé, ela está focada numa pessoa, que é Cristo, amém? Se nós não tivermos a nossa fé firmada exclusivamente em Cristo, nós não estamos falando de cristianismo, por mais que você possa pegar uma placa num determinado lugar e colocar: isso aqui é uma igreja cristã, ok, mas não é a placa que diz que uma igreja é cristã. O que diz que uma igreja é cristã é se ela é focada em Cristo ou não. A gente costuma chamar de igreja cristocêntrica. Igreja cristocêntrica. E presta atenção, Jesus não é novidade na Bíblia. As pessoas pensam que Jesus é tratado só no Novo Testamento. Não é. Você tem muitas passagens paralelas no Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento, e é por isso que a igreja cristã, ela tem o Antigo e o Novo. Alguns poderão falar assim: mas por que o Antigo faz parte da Bíblia cristã, se a Bíblia do Antigo Testamento é exatamente a Bíblia dos judeus? Porque é justamente a Bíblia dos judeus que aponta para Cristo. Então, meu irmão, independente da tua religião aqui, independente do que você persegue como tradição religiosa, você precisa entender que para você ser um cristão, a sua fé, ela precisa estar basicamente focada em Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus está presente desde o início da Bíblia, e eu podia citar muitos versículos aqui para vocês. A palavra chama ele de Alfa e Ômega, princípio e fim. Tudo foi feito por ele, para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e são sustentadas por ele. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia coloca Jesus no centro. Semana passada eu disse sobre uma profecia do Antigo Testamento, Salmo 22, que apontava para a crucificação de Jesus. Então Jesus, ele está do início ao fim. Quando você pega a Bíblia lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é o façamos? O façamos é Jesus está junto com o Pai criando. Porque Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, meu querido, para vocês terem uma ideia de como Cristo é central na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, ele falou assim, falando a respeito de Cristo: Ele é a imagem do Deus invisível. Eu não li o texto inicial, né? Com vocês. Li, né? Tá. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então você tem aqui um texto do apóstolo Paulo
falando da compreensão que ele tinha, inspirado pelo Espírito Santo, falando quem é Cristo, que existia antes, lá atrás, ok? Deus, e é engraçado isso, porque o Senhor, Ele sempre proibiu que fossem feitas imagens. Por que Ele proíbe de fazer imagens? Por que o Senhor, na palavra dele, diz que imagens deviam ser evitadas? Na verdade, as imagens foram proibidas, porque simplesmente o Senhor Deus tinha planos de tornar uma imagem visível para cada um de nós, que é o próprio Senhor Jesus, não a imagem dele, mas o homem Cristo, para que nós tivéssemos livre acesso a ele. Quando você vai, por exemplo, para Êxodo capítulo 20, versículo 4, fala assim, ó: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Perceba, de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, essa compreensão correta de que Jesus é aquele que nos garante a salvação, é aquele que nos protege, é aquele que nos dá livre acesso ao Pai, essa firme fé nossa nos evita de sermos hereges, nos evita de praticarmos coisas que não estão na Bíblia, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que o Senhor deseja que nós sigamos. Esse firme propósito é que pode fazer com que nós sejamos chamados de cristãos, porque quando eu tiro essa fé, não sobra mais nada. Veja bem, eu posso ser muito bom, meu irmão, eu posso fazer obras maravilhosas, eu posso ajudar muitas pessoas, eu posso fazer um monte de coisa, nós falamos isso semana passada, mas se eu não tiver a minha fé em Cristo, eu não tenho absolutamente nada. Tirou Cristo, tirou tudo. Mas quando nós não temos a verdadeira compreensão da pessoa de Jesus, nós corremos o risco de depositar nossa fé, por exemplo, em sinais. Não que o Senhor não faça sinais, mas nem todos os sinais são do Senhor. Meu querido, Deus opera sinais, mas os sinais e milagres feitos por Deus só serão de Deus, de fato, se levarem a nossa fé exclusivamente para Jesus. Se o milagre acontece e tem um ungidão que está recebendo a glória porque o milagre aconteceu, desculpa, provavelmente não tem nada a ver com Jesus isso. Se o milagre acontece, a maravilha acontece, e é uma determinada placa religiosa que está levando a fama, desculpa, meu irmão, provavelmente Jesus não tem nada a ver com isso. Meu querido, preste atenção. Vocês acham que Satanás nos fins dos tempos não vai operar milagres? Quantas pessoas fazem pacto com Satanás porque ele ajuda, faz isso ou faz aquilo, deixa o cara rico, arranja a mulher que ele quer, arranja o homem que ela quer. Ué, ele fez sinais, então porque fez sinais, é de Cristo? É isso que diz a palavra? De maneira nenhuma. Olha o que Jesus falou em Mateus 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Preste atenção. Eu não estou criticando milagres, nós cremos em milagres aqui, amém? Nós temos muitos milagres para contar aqui. Tem muitos irmãos aqui que, se eu levantar, falar assim, ó, levante sua mão se você já percebeu, já recebeu
um milagre do Senhor, o Senhor já interviu na sua vida milagrosamente, quantos levantariam a mão? Olha aí. Então nós temos e cremos no milagre do Senhor. O que eu estou dizendo é que nem todo sinal é de Deus, e a gente tem que entender que são esses sinais. Não são sinais e maravilhas que nos certificam que nós estamos no caminho certo, mas se nossa compreensão a respeito de pessoas de Jesus está correta. Também. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você vai num lugar, esse lugar revela para você número de CPF, número de RG, faz um monte de coisa lá, mas a glória está acontecendo para quem? É para Jesus? Amém. Agora, se o que está acontecendo, a glória é de um profeta, de um ungidão, aí nós estamos tendo problema. Quando os fariseus e mestres da lei, eles pedem a Jesus um sinal, para que eles viessem a crer, Jesus os repreende, chamando eles, sabe o que? De geração perversa e adúltera, e diz que apenas um sinal seria dado a eles, que é o sinal de Jonas. Fala lá, Mateus 12:40, foi o versículo que nós lemos. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o fato de Jesus citar o profeta Jonas, isso aí vai nos deixar uma pista de que a vida desse profeta tem muito a nos dizer a respeito de Jesus, porque Jesus não citaria Jonas ao léu. Se ele citou, é porque tem importância. Então, se a gente fizer um paralelo da vida de Jonas com a vida de Jesus, nós vamos descobrir que o sinal que Jesus está se referindo não é só pelo fato de que Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia lá, do peixe, do grande peixe, e depois saiu com vida. Ou seja, Jesus ficou 3 dias morto e depois ressuscitou. Mas tem coisas a mais isso aí. Porque quando você começa a estudar a vida do profeta Jonas, e comparando com a vida de Jesus, você vai perceber, meus irmãos, que ambos têm um chamado para pregar uma coisa chamada arrependimento. A primeira fonte, a primeira coisa, a base da fé de Jesus era arrependimento, e de Jonas também. Se você voltar em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, vai falar assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. E se você é bom de Bíblia, já leu a história, você vai saber que no final Nínive, vou dar spoiler, Nínive, ele se arrepende, e por ter se arrependido, o Senhor poupa aquela cidade e não destrói. Jesus também recebeu um chamado para pregar arrependimento. Logo depois que Jesus saiu ali do batismo, quando estava começando o ministério dele, olha o que diz Mateus 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, Jesus é a base da nossa fé, e a primeira coisa que eu tenho que fazer para me chegar até Ele é arrepender-me do meu eu, de tocar a minha própria vida e tomar uma nova direção em direção ao Senhor Jesus. Então a mensagem de Jesus e de Jonas tinha um paralelo profético. Jonas tinha que pregar arrependimento, a mensagem de Jesus era de arrependimento. E para se arrepender, meu querido, é necessário a gente ter um coração
quebrantado, porque sem quebrantamento, sem despojamento do meu eu, do nosso eu, não dá para nos apropriarmos dos sinais que acompanham o ministério de Jesus. Por quê? Porque os judeus, os fariseus, os mestres da lei, que chegaram diante de Jesus e falaram assim: mestre, faça um sinal para que a gente creia. Jesus podia ter feito o sinal que ele quisesse. Vocês acham que se Jesus quisesse mandar fogo do céu, ele não teria mandado? Você acha que ele não poderia andar sobre as águas? Ó, fica aí na beira da praia, deixa eu andar aqui pelas águas para vocês crerem em mim. Aliás, meus irmãos, Jesus já podia ter feito isso muito antes, quando Satanás manda ele se atirar do alto do pináculo do templo, para aquela multidão ver ele sendo amparado pelos anjos, todos iam crer nele. Aliás, a tentação de Jesus era: foge da cruz, mostra o teu poder e não precisa ir para a cruz. E ele podia fazer isso, só que aí nós não seríamos salvos, e por ele nos amar, ele morre e entrega a vida dele por nós. Amém? Os fariseus e mestres da lei, meu querido, mesmo que vissem um sinal da parte de Jesus, jamais se converteriam, porque eles não tinham um coração quebrantado, rendido. Presta atenção, meus queridos irmãos, minhas ovelhas queridas, se você não se arrepender, se você não deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração, dia após dia, você não vai conseguir ver maravilhas de Deus na sua vida, porque o primeiro sinal que você precisa ter na sua vida, para que você veja o poder de Deus na sua vida, é ter quebrantamento, que vem com arrependimento. Eu posso ter me arrependido, aceitado Jesus, mas o meu quebrantamento não acontece, e se ele não acontecer, os maiores milagres que você pode experimentar na tua vida, que é a transformação da sua vida. Esse lugar que eu fui, tantos testemunhos de vidas impactadas, de vidas transformadas. Amém, Renan e Kátia? A Kátia não pode gritar mesmo porque ela está gravando. Amém, Sejane? Então, meu irmão, sem quebrantamento, nada vai acontecer. É preciso quebrantamento. Agora tem outra coisa importante, quando você faz o paralelo da história de Jonas com de Jesus, é que ambos tinham presença de Deus. Esse é outro sinal. No ministério de Jonas, ele foi marcado por presença de Deus o tempo todo. Aliás, a história de Jonas, a presença de Deus sobre Jonas era tão forte que ele tenta fugir, ele tenta escapar da presença de Deus. Não é isso? Vocês conhecem a história. Ele vai para Jope, de lá ele pega uma embarcação para Tarsis, para tentar fugir daquilo que Deus tinha mandado ele fazer, porque Nínive ficava para o outro lado. E ele pega a embarcação e vai para o lado, sentido completamente diferente. Em dado momento, vem aquela tempestade terrível, ele coloca em risco a carga e os tripulantes da embarcação por conta disso. Os tripulantes não estavam entendendo por quê. Deixa eu explicar para você, eu sou neto de pescador profissional. Meus dois avós praticamente viviam do mar. E meu pai me ensinou. Meu pai quase viveu da pesca também, depois ele foi para a indústria, mas ele até certa idade viveu da pesca. Ele me ensinou um vento, que ele dizia o seguinte: meu filho, quando dá esse vento, está sentindo esse vento? Ele vem daqui, ó. Todos os pescadores saem do mar, porque é coisa de 40 minutos a 1 hora, o mar se revolta de uma maneira terrível. Então, quando você
você lê a história de Jonas, você vê os tripulantes jogando sortes. Por que aquela tempestade tinha acontecido? Se não teve o vento que a precedeu. Deu para entender? Provavelmente era isso. Eu não posso afirmar com certeza, mas provavelmente era isso. Tanto é que eles começam a tirar sortes, quando você lê a história, para saber por que aquele mar tinha se revoltado. Eles queriam saber quem era o causador do problema. É alguém no barco. Eles sabiam disso. É alguém que está aqui no barco. Vamos tirar sortes para ver. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E onde estava Jonas? Dormindo no barco. Tempestade comendo solta, como diz na minha terra. E Jonas dormindo. A essa altura, meu querido, ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus e que não adiantava ele fugir de Jope para Tarsis, que a presença de Deus estava sobre ele, não tinha jeito. Se você olhar lá em Jonas capítulo 1, versículo 6, fala assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Cara, a sorte caiu sobre você. O problema dessa tempestade, o causador é você, e você está aí dormindo. Clama ao seu Deus para a gente ser salvo, para a gente ser livre. O capitão vai a Jonas e manda ele clamar. E isso aqui acontece, querido, 800 anos antes. Vou reformular. 800 anos depois, o que está acontecendo? Está Jesus dormindo num barco, e uma tempestade se levanta, e Jesus fica dormindo no barco, e os discípulos de Jesus chegam a ele e falam assim: Senhor, não te importa que morramos? Como quem diz, como é que pode todo mundo desesperado e Jesus dormindo no barco? Só para vocês lembrarem, Marcos capítulo 4, versículos a partir do 37, fala assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Aí no 39 fala assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Meu querido, da mesma forma que Jonas, Jesus estava lá dormindo, tranquilo. Então, e por que ele estava tranquilo? Essa é a questão. Porque a presença de Deus estava sobre ele. Ele era o Deus encarnado, estava ali. E com Jonas, por que Jonas estava dormindo? Porque ele sabia que estava nas mãos de Deus. Ele sabia que estava em rebeldia diante de Deus, e que Deus tinha um plano para ele fazer, tinha algo para ele fazer. Ele sabia, ele tinha perfeita percepção da presença de Deus na vida dele. Então, querido, outro sinal de Jonas em nossas vidas, antes de nós experimentarmos sinais e milagres de Deus, vem a partir da nossa consciência de que Deus está conosco. Vem justamente da nossa confiança em Deus, mesmo diante de tempestades, amém? Mesmo diante de tempestade. Porque eu posso falar uma coisa para você? Quando tudo está bem na sua vida, está com as contas pagas, só tem gente com saúde na sua família, as coisas estão dando certo no trabalho, as coisas estão dando certo na família, enfim, você até esquece de Deus. Perceba, não era para ser assim, infelizmente, não era para ser assim, porque o Senhor deseja um relacionamento de amigo com você. Ele quer um relacionamento íntimo. Ele falou que aqueles que obedeciam a Ele
eram amigos dele. O Senhor sempre buscou amigos, mas nós somos amigos meio interesseiros, meus irmãos. Por quê? Porque você pode reparar, e eu não estou aqui dando lição de mal em ninguém, eu estou falando a partir de mim. O período que a gente mais ora é quando a gente está em necessidade, é quando tem um filho doente, é como quando as coisas não estão indo bem no trabalho, é quando a gente vai ter que fazer o exame é complicado, é quando, acho que eu não corei tanto na minha vida quando eu fiquei internado lá em dezembro, lembra? Aquele problema de apêndice lá que eu tive? Olha, eu ficava em oração, espírito de oração, eu nem sabia que estava a televisão ligada lá, eu não sabia nem o que estava na televisão, que eu estava o tempo todo orando, falando com Deus e tal, né? Ia fazer o exame, Senhor, coloca a tua mão. Aí o médico chegava e falava assim: olha, tem milhões de pedras aí, nós vamos tentar tirar algumas, o que não der você vai voltar daqui a 3 meses e tal. Eu lembro que eu entrei assim, antes deles me sedarem ainda, eu falei assim: Senhor, dá um show aqui, arranca tudo. Eles não vão nem entender o caminhão, a placa do caminhão que atropelou eles. Aí, quando eu acordo, eu vi aquele médico meio alegre perto de mim e tal. Aí, mais à noite, ele foi lá me falar comigo e disse: doutor, deu certo, né? Ele falou assim: eu tentei falar para você, mas você estava meio grogue e tal, então, mas deu certo. Aí eu, glória a Deus. Mas às vezes não dá glória a Deus quando está uma comida gostosa, quando você tem sabe aquela paz, sabe aquele almoço de domingo que você está com a sua família, e você perde a oportunidade de falar assim: meus filhos, minha esposa, meu marido, vamos agradecer a Deus por este momento tão lindo que estamos vivendo aqui. A gente esquece, meus irmãos, a gente esquece de agradecer a Deus na festa do nosso aniversário. Poxa vida, você está comemorando lá 25 anos, né? E você está, meus irmãos, eu já estou com 37 e eu agradeço a Deus toda vez que eu vou fazer. Senhor, obrigado por mais um ano. Esse ano eu vou completar 38, né? E tal. Vou agradecer também. Tá bom? Vou agradecer. Meu querido, isso é confiança em Deus. Só que os fariseus e mestres da lei, eles não podiam experimentar nenhum milagre da parte de Jesus. Não adiantava eles pedirem sinal, porque eles não confiavam nele, na pessoa dele, queriam só o entretenimento, como aqueles que vão a um espetáculo para ver um ilusionista fazendo alguma mágica, fazendo alguma coisa. Só que tem outro sinal em Jonas, com um paralelo tremendo com a vida de Jesus. Sabe qual é? O sacrifício. Porque quando os tripulantes daquela embarcação descobrem que o mar está destruindo a vida deles por causa de Jonas, que eles estão perigando morrer, imediatamente eles vão perguntar para Jonas o que eles deveriam fazer para que eles não morressem. Percebam que não são eles. Aqueles homens eram homens religiosos, pessoas boas. Vou falar. Talvez alguns de nós, se descobrisse que está numa embarcação que está afundando e que o culpado era um daqueles caras, mas em 3 minutos você jogava ele no mar, mas em 3 minutos. Só que olha o que acontece, Jonas 1, versículos 11 e 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa
que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Meus irmãos, não tem nada a ver com a mensagem, mas aí o Espírito manda falar, a gente fala, né? Muitas vezes, a gente põe pessoas que não tem nada a ver com a nossa história em tempestades por causa de atitudes que a gente toma, decisões que a gente toma. Meu Deus, tantas vidas destruídas, tantos filhos marcados por causa de pais e mães, quantas esposas feridas por causa de seus maridos, quantos maridos feridos por causa de suas esposas. Meus irmãos, como que a gente pode fazer isso com aqueles que nós queremos bem? Como que a gente pode, eu como homem, tomar uma decisão, vou me separar, sabendo que eu tenho filhos pequenos, sabendo que a família vai ficar destruída? Estou condenando aqui quem é divorciado, não. Mas, meu querido, presta atenção. Normalmente vai ter problema, não é fácil. Ninguém se separa porque, olha, hoje eu acordei feliz, vou me separar. Por trás de cada divórcio tem uma história muito triste, uma história de desespero, uma história de tristeza. O que eu estou me referindo é, sabe aquele cara que se encontra com a secretária deu um mole lá para ele já se engraça, porque tem um ego, uma autoestima baixa, aí a outra chama ele de meu lindo, o cara é careca, barrigudo, mas chama ele de meu lindo, e ele, eu preciso seguir meu caminho, eu preciso fazer, por quê? Porque a mulher que você tem do lado, às vezes acorda de mau humor, isso não é motivo. Por quê? Porque o marido roncou à noite, isso não é motivo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Toma a decisão, põe os filhos na tempestade, sem medir consequência nenhuma. No ministério de Jonas, ele teve que oferecer a vida dele para que aqueles homens fossem salvos da morte. Percebam que não é ele que é obrigado a fazer, é ele que doa a vida dele. Ele não foi os homens que falaram assim, nós vamos pegar você e vamos lançar, não. Ele falou assim, me joguem. É ele que dá a ideia, peguem-me e joguem-me no mar. Aí sabe o que acontece? 800 anos depois, quem faz a mesma coisa é Jesus, só que agora, não vou nem falar do sacrifício dele, que ele dá a vida dele em sacrifício para resgatar os outros, mas, olha aqui, João 10, versículo 17 e 18, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Não foram os judeus, não foram os romanos. Ele deu a vida dele por espontânea vontade. Está ali, ó. Adoraram. Acho que antes ainda, não. Tudo bem, acho que eu não coloquei aqui. Então, meus queridos, Jesus, assim como Jonas, ele ofereceu a vida dele para salvar outros. Então, a morte de Jonas é um paralelo da morte de Jesus. Esse sinal de Jonas diz
que não há salvação sem morte sacrificial, assim como da mesma forma não há salvação para aqueles que não aceitam a morte sacrificial de Jesus. Assim como Jesus levantou no meio da tempestade e deu ordem para ela que ela se dissipasse, o fato de jogarem Jonas no mar também fez com que a tempestade se acalmasse. E o resultado, meus irmãos, disso foi que Deus foi glorificado em ambos os casos. Quando você pega Jonas 1, aqui tem, lá em cima, ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O que é fazendo-lhe votos? Vou servir ao Senhor. Só que quando você vai para Marcos 4:41, fala assim, aí falando a respeito de Jesus, eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Em Jonas, a profecia é tão vívida que a relutância dos tripulantes em sacrificar Jonas é um anúncio profético de que Jesus seria inocentado, mas que mesmo assim seria morto. Você pega, por exemplo, Jonas capítulo 1, versículos 12 a 15, fala assim, pegue-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não, perceba isso aqui, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Agora veja o que Pilatos fez, meus irmãos. Olha o paralelo disso aqui. Mateus 27, versículo 24. Quando Pilatos percebeu que não estavam obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava iniciando um tumulto, mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Então, em ambos os textos, nós temos um sacrifício que salva vidas e traz glória a Deus. Mas o que faz a história de Jonas constar na Bíblia, meu querido, é o fato narrado de que ele sobreviveu por 3 dias no interior de um grande peixe. E isso impressiona a gente. Você pega ali Jonas 1, 16, 17, fala assim, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E depois Jonas é expelido pelo peixe, vivo, para pregar. E aí você tem isso em Jonas 2, versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aqui, a história de Jonas começa a parecer um pouco carochinha para alguns, né? Como assim um homem dentro de um peixe, viver 3 dias, ser expelido numa praia? Meu querido, como que um peixe poderia engolir um homem e esse sobreviver lá por 3 dias? Vocês já ouviram falar da cachalote? Eu vou botar uma foto aqui para vocês verem. Esse é um animal de verdade, não é desenho animado, parece aquele Moby Dick, né? Cachalote. Cachalote, ela vive principalmente nas águas do Mediterrâneo e ali no Atlântico, na beirada da África, por ali, tá bom? Elas vai por outros, às vezes você acha em outros oceanos também. Os machos, eles podem medir até 25 metros. 25 metros.
125 toneladas. A mandíbula de um bicho desse aqui tem 5 metros. E o mais interessante é que em 1891, um jovem chamado James Barclay, ele estava a bordo de um baleeiro. Naquela época as baleias eram uma coisa muito importante, porque dela se extraía o óleo para alimentar os postes, era o petróleo da época principalmente, tá bom? E ele estava nesse baleeiro e arparam um macho que virou os barcos de apoio, morrendo alguns tripulantes, e esse James, ele ficou desaparecido nesse momento. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Eles conseguiram matar o cachalote, né, macho. No final do dia seguinte, não é no mesmo dia, quando começaram a destrinchar, desmembrar, começar a separar as partes que interessavam, né, perceberam que tinha algo vivo se mexendo no estômago. Quando abriram o estômago, encontraram o jovem desaparecido lá. Isso saiu nos jornais da época. E ele deu uma entrevista. Numa das entrevistas ele falava o seguinte: quando eu fui lançado para fora do barco, eu vi uma imensa boca aberta diante de mim. Eu gritei e me engasguei. Eu sentia fortes dores enquanto eu escorregava entre os dentes para um tubo viscoso que me levou para dentro do estômago da baleia. Eu podia respirar, mas o odor quente e fétido me deixou inconsciente. E a última coisa que me lembro é que eu batia nas paredes do estômago até que fiquei inconsciente e só acordei agora, quase um mês depois. Então, séculos depois, marque esse nome aqui, procure na internet, vocês vão ver a história dele. Séculos depois de ter acontecido aquilo com Jonas, a gente tem um homem sobrevivendo ao ventre de um peixe, conforme a descrição bíblica. Então, creia na palavra de Deus, amém? E aí nós temos o sinal a que Jesus se refere, que é justamente a ressurreição. Jesus morreu, ressuscitou, para que você tivesse vida em nome dele. E isso não é história de carochinha. O apóstolo Paulo falou assim, a questão dele ter ressuscitado. 1 Coríntios 15, versículos 13 e 14. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Aqueles fariseus, meus irmãos, que pediam sinal. Jesus falou que ele ia dar o sinal de Jonas. O sinal de Jonas estava diante deles e eles não creram. Para concluir, da mesma forma, até hoje, tem pessoas que perdem a bênção de Deus porque não creem em Cristo, não creem no poder dele, não creem na pessoa dele, não creem naquilo que ele pode fazer. Meu irmão, não seja como eles. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia para que você tivesse vida nele. Não queira as bênçãos dele sem compreender quem é Jesus. A maior bênção que você pode ter na sua vida é ter a confiança em Jesus. Quando você tem confiança em Jesus, você não teme nem a morte. Porque aquele que teme a Jesus, como diz Paulo, o morrer é lucro, o viver é para Cristo, amém? A vida, quando você confia em Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? É isso, meu irmão.
A gente tem perdido esse time. A gente tem perdido a importância disso na nossa vida. É importante, creia nos milagres do Senhor, creia que Ele pode transformar a sua vida, mas, meu querido, creia que Ele pode salvar. Entenda a pessoa de Cristo, creia nesse Cristo que você vai entender através da palavra de Deus. Os sinais de Jonas estão em toda a narrativa da vida de Jesus. Ele já te deu os sinais de quem Ele é. Cabe agora você decidir se vale a pena buscar as bênçãos dEle sem conhecê-lo de verdade, meu irmão. É buscar conhecê-lo, é se esforçar para conhecê-lo cada vez mais. Não tenha o coração duro daqueles fariseus não, meu irmão. Sabe? Jesus não é gênio da lâmpada. Jesus não é determinadas entidades que você tem que ir lá e fazer um despacho nas encruzilhadas para você receber alguma coisa, meu irmão. Jesus não é o pé de coelho que você põe lá no seu carro. Misericórdia, hein? Jesus não é o terço que você coloca lá no seu carro. Viu, crente? Jesus não é o trevo de 4 folhas, né? Que você põe lá. Jesus é o Deus encarnado, a imagem do Criador, amém? É esse Deus que a gente serve, é nele que a gente tem que ter confiança, nas promessas dele, e ele prometeu que ele enviaria um consolador sobre nós, amém? E é ele que nos dá poder, é ele que nos dá combustível, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que temos um tesouro guardado em potes de vasos de barro, amém?